Os sucessivos aumentos na conta de luz e a perspectiva de perder a tarifa rural noturna têm levado muitos produtores rurais paranaenses a buscar formas novas de produzir a própria energia. Não é de hoje que o sistema FAEP-Senar Paraná incentiva esse tipo de geração dentro da porteira, seja por meio do biogás, gerado com dejetos de animais, ou da energia solar. A intenção é fornecer autonomia às propriedades rurais, para que possam continuar produzindo sem se preocupar com falhas no abastecimento nem aumentos desproporcionais na tarifa. Esse trabalho está na matéria de capa da revista Boletim Informativo número 1545, que circula agora no início de setembro. Ele também é o tema do podcast de hoje. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados do episódio de hoje, começando pelo Luiz Eliezer, do Departamento Técnico-Econômico do Sistema FAEP-Senar Paraná. Bem-vindo, Luiz. Olá, André. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com os nossos amigos ouvintes. E também a Jéssica D'Angelo, do Departamento Técnico do Sistema FAEP-Senar Paraná. Bem-vinda, Jéssica. Olá, André. Obrigada pelo convite. Obrigada, Luiz. Obrigada. Bom, gente, desde maio desse ano, nós estamos na bandeira tarifária vermelha da ANEEL, né? Ou seja, a nossa energia está mais cara. Luiz, para o produtor rural, principalmente naquele camarada lá que tem na energia elétrica um insumo importante, né? Como é o caso da avicultura, da pecuária de leite, o que significa uma energia na tarifa vermelha? André, você citou muito bem, né? Nós temos essas culturas aí que são bastante intensivas no uso da energia elétrica, principalmente aí a avicultura. Eu incluiria também a aquicultura. Boa. Ela é um insumo bastante importante. Como você citou, nós estamos desde maio na bandeira vermelha, a partir de junho na bandeira vermelha patamar 2. O que isso significa? No patamar 2, são R$ 9,40 a cada 100 kW consumidos. Né? Para você ter uma ideia, nós temos granjas no interior do Paraná de aves que consomem 10 mil kW. A partir de setembro desse ano também, André, o governo conseguiu, a ANEEL, instituir uma nova bandeira, que é a bandeira intitulada escassez hídrica. E aí são R$ 14,90 a cada 100 kW. Nossa, então, dobrou? Exatamente, R$ 14,90. Então, pensando nessa avicultura aí que consome 10 mil kW por mês, isso significa um incremento de mais ou menos R$ 1.400 na sua conta de energia. Né? Então, essas bandeiras tarifárias estão vindo num momento realmente de escassez hídrica. Isso acontece porque, como a produção de água, digamos assim, os níveis dos reservatórios hidrelétricos estão muito baixos, eu preciso ligar outras fontes de energia, né? Então, eu preciso ligar térmicas movidas a diesel, cujo custo do megawatt ultrapassa os R$ 1.000, enquanto o custo do megawatt de uma fonte hidráulica, de uma fonte de hidroelétrica, é em torno de R$ 200. Então, a gente teve um salto muito grande no custo da geração de energia, e isso está sendo repassado integralmente para produtores rurais, para consumidores, para as pessoas da cidade, para as pessoas do campo, para as indústrias. E pensando nisso, né, gostaria de aproveitar a oportunidade, né, e avisar aqui para o amigo ouvinte, o sistema FAEP-Senar oficializou o governo do estado, os deputados, solicitando a isenção do ICMS sobre esse adicional da bandeira tarifária vermelha e de escassez hídrica. Esses são recursos que não estavam previstos no orçamento do Estado, portanto, se o Estado, digamos assim, abrir mão desse recurso, ele não vai estar infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, esse é um pedido, em valor, isso representa quase R$ 50 milhões por mês, viu, Jéssica? Então, a ideia é que o Estado abra mão desses 50 milhões de reais por mês, para que esse dinheiro fique na mão do comerciante, na mão do produtor rural, na mão do industrial, na mão da população de modo geral. Então, esse é um pedido para toda a população, inclusive. Olha, e vamos colocar um agravante nessa história da energia elétrica, né? Porque agora, no final de 2022, vai acabar um subsídio muito importante para o produtor rural, que é a tarifa rural noturna. Entre as 21 horas e as 6 da manhã, o governo do estado subsidia 60% do preço da energia elétrica para a atividade rural. Ô, Jéssica, fim da tarifa rural noturna, esse aumento explosivo aí na conta de luz que o Luiz citou. Qual que é a alternativa para o produtor rural? Então, André,
Hoje, uma excelente alternativa para o produtor rural é investir na energia solar fotovoltaica e também em outras fontes de energia, por exemplo, o biogás. Então, com o lançamento do programa Renova PR, há um incentivo muito grande para o produtor rural investir nessas fontes de energia alternativas, que podem reduzir muito o seu custo de produção, ali como o Luiz bem colocou, e, ao mesmo tempo, ele está contribuindo também com uma produção mais sustentável, tanto social quanto ambientalmente. Então, o produtor rural que vai se beneficiar muito com a instalação dessas fontes alternativas de energia. Ô, Jéssica, e como é que funciona, que vai funcionar, ou já está funcionando, esse programa Renova Paraná na prática? Na prática, o produtor ele deve levar sua fatura de energia para o escritório do IDR. Esse técnico do IDR ele vai fazer análise e verificar a viabilidade de da instalação de um sistema de produção de energia, tanto fotovoltaica quanto biogás. Depois que é feita essa análise, o produtor pode buscar uma linha de financiamento para fazer a instalação desses sistemas fotovoltaicos e, claro, é importante que ele faça pelo menos 3 orçamentos em empresas que sejam idôneas e que façam a instalação, né, da maneira mais adequada ali para ele se beneficiar e ter uma produção eficiente de energia. Ou seja, é um programa que está ajudando no sentido de crédito, está emprestando dinheiro mais barato para esse tipo de investimento, é isso, Luiz? É isso mesmo, né? Complementando o que a Jéssica disse, né? O IDR entra na jogada justamente fazendo essa ponte entre os produtores rurais e as empresas de energia. Então, o IDR abriu um edital, um chamamento público, tem lá mais de 300 empresas cadastradas. Então, o IDR faz esse papel para o produtor de checar a idoneidade da firma, se ela atende todos os requisitos técnicos, se ela tem um responsável técnico. Então, o programa ele vai, na verdade, equalizar a taxa de juros desses financiamentos. Depois que o produtor sai do escritório local do IDR, ele vai com essa documentação ao banco, o banco vai verificar a linha de crédito e a taxa de juros. Nesse primeiro ano, para atender todos esses produtores do Tarifa Rural Noturna, né, que a prioridade do programa é começar com o pessoal do Tarifa Rural Noturna, já que o programa vai acabar. Então, a taxa de juros será totalmente equalizada, ou seja, juro zero, traduzindo assim na linguagem mais popular, produtor, juro zero. O juro será totalmente equalizado pela Fomento Paraná, pelo governo do estado. Olha, e não sei se faz sentido lembrar disso também, mas o Renova Paraná ele vem na esteira de outro programa que foi importante também, eu acho, na questão da geração da energia na propriedade, que foi o Descomplica Paraná, né? Que desburocratizou a questão da emissão de licenças ambientais. E eu acho que, pelo menos pelo que eu me lembro, né, na questão da instalação de painéis solares, isso aí facilitou bastante também, né? Você lembra como é que foi isso? Lembro sim, inclusive o Descomplica Rural veio para justamente equacionar esses problemas de licenciamento para a energia, né? Dependendo de onde serão instalados os painéis, é importante a licença ambiental ou a dispensa do licenciamento ambiental. Então, nós temos no estado programas que estão caminhando em paralelo, mas que se complementam. De um lado, reduzir custo para o produtor, por outro lado, equacionar esses problemas de licenciamento, né? Eles não se esgotaram ainda, mas o prazo ficou bem mais curto, dando dinâmica para a atividade produtiva, né, André? E, Jéssica, me conta até para mim e para o nosso ouvinte compreender, né, na prática, como é que funciona quando o produtor decide tirar energia na propriedade? Então, André, é feita a instalação das placas solares, que pode ser tanto no telhado de um galpão, de sua residência também, ou também no chão, né? No entanto, o custo é um pouquinho maior em relação a quando os painéis são instalados no telhado. Como acontece, né? A luz do sol ela bate nas placas solares, as células fotovoltaicas são ativadas e essa energia é convertida na energia de consumo. Então, essa energia que foi produzida ali nas placas solares é então injetada direto na rede da distribuidora, que no caso do nosso estado a principal rede é a Copel, e é convertido em créditos de energia que serão depois abatidos na fatura
da energia elétrica da propriedade. Ah, então, só para ver se eu entendi. Então, por exemplo, se eu tenho um painel solar na minha propriedade, eu gerei energia, a energia não é que sai do painel e já ilumina a minha casa, não. Ela vai para a Copel e a minha energia que chega na minha casa também vem da Copel, continua igual. Exatamente. Então, no final do mês, eu posso ter um acúmulo de créditos de energia, ou seja, eu posso ter produzido mais energia do que o que eu consumi, e esse crédito de energia ele vai ficar ali registrado ali que eu sou uma unidade consumidora, e ao longo dos meses, em períodos, por exemplo, de inverno, em que eu tenho uma menor produção de energia, aí vai sendo debitado esses créditos e por um período de até 5 anos, de acordo com a resolução da ANEEL. Olha, e se o camarada passar a ser, vamos dizer assim, superavitária energia? Ele instalou tanto painel que ele produz mais do que ele usa. Ele tem algum benefício? Ele pode comercializar? Ele recebe dinheiro por essa energia ou não? Infelizmente, a nossa legislação ela não aborda esse aspecto dessa venda de energia solar, né? Dessa energia produzida na propriedade. Em outros países da Europa já existem esses sistemas de compra de energia, mas aqui a nossa legislação não prevê ainda a venda dessa energia em excesso, né, nesse caso. Isso mesmo, né? Hoje a política escolhida pelo Brasil foi a de compensação do uso da energia. Então, como bem a Jéssica colocou, ele coloca na rede, ele pode compensar em outras unidades consumidoras, né? Desde que de mesma titularidade, mesmo CPF ou CNPJ, isso vale inclusive para filiais, e na mesma área de concessão. Então, por exemplo, eu sou um avicultor lá no interior do estado, lá no oeste, lá em Toledo, mas eu tenho casa em Curitiba, a minha esposa tem um comércio no interior do estado, eu consigo compensar também a energia consumida nessas outras unidades consumidoras, desde que de mesma titularidade e mesma área de concessão. Fantástico. E você falou uma coisa interessante, né, Jéssica, que nos outros países isso já é possível, né? E lembrando que a FAEP não é de hoje que ela vem olhando para essa questão da energia alternativa, né? Há muitos anos, já que a gente bate na tecla do biogás, da energia gerada ali, que você resolve aí mata 2 coelhos com uma cajadada só. O coelho do que você vai fazer com o dejeto animal na sua propriedade e o coelho da falta de energia, né? Então você alia 2 problemas para criar uma solução. E outra ação muito importante da federação foi em 2017, que foram feitas viagens técnicas para a Europa para conhecer de perto a geração solar, fotovoltaica, energia eólica também foi abordada e o biogás nas fazendas. Ou seja, a federação está sempre um passo à frente para que o produtor, a hora que acabar o subsídio, não seja pego de surpresa. Pelo que eu entendi, esse Renova vem dar vamos dizer assim, um alento para quem vai ficar sem esse desconto da tarifa noturna, né? Exato, André. E também gostaria de frisar que o sistema FEP-Senar ele teve um papel muito importante dentro do Renova Paraná, que foi a capacitação dos técnicos do IDR. A gente teve mais de 700 técnicos que foram capacitados tanto em energia solar fotovoltaica quanto em biogás. Foi um processo que iniciou no ano passado. Então, dentro da pandemia, nós fizemos treinamentos à distância com esses técnicos. Estão previstos momentos de encontros presenciais junto a toda essa equipe que está já capacitada para atender o produtor rural. Então, ali, como o Luiz bem colocou, o produtor rural que se sente com a vontade de entender um pouco mais sobre a questão da energias renováveis, ele pode ir até um escritório do IDR e lá ele vai encontrar um técnico que já está capacitado e pode fazer as devidas orientações. E para aquele produtor também que tem interesse em fazer um treinamento, o Senar Nacional ele disponibiliza um treinamento à distância também e o produtor ele pode acessar ali pelo seu celular e pelo computador e fazer esse treinamento à distância aí e entender um pouco melhor como funciona tanto tecnicamente quanto como funciona o mercado de energia solar. Isso é bem bacana, porque até pelo que eu vi, né, eu já vi uma vez, eu fui numa propriedade, o pessoal estava naquele momento instalando os painéis. E o dono daquela propriedade ele falou assim, olha, eu podia ter pago para a empresa me instalar, mas eu preferi treinar um funcionário meu para que ele, como eu vou fazer isso mais vezes, para que ele já domine esse conhecimento e possa fazer.
Ou seja, mais ou menos essa estratégia que a gente está adotando também, né? Treinar aqui os nossos profissionais aqui no Paraná para a gente ter autonomia também, né, na instalação desses equipamentos, né? E além da instalação, tem as questões da manutenção. É importante colocar que, como os painéis geralmente são instalados em áreas, né, em telhados, é exigido que essa pessoa que vai fazer essa manutenção dos painéis, ela tenha um treinamento de trabalho em altura, que é um curso também que a gente oferta pelo Senar, e todo produtor pode acessar e ser capacitado nesse título. E lembrando também, né, que em 2020, o Departamento Técnico Econômico, o Luiz, participou desse material, né, Luiz? O que foi um estudo mostrando aí a viabilidade econômica desses painéis. Eu lembro que na época vocês analisaram uma propriedade modal de leite e uma propriedade modal de avicultura e analisaram diversos cenários aí para ver como é que foi esse trabalho, Luiz. Isso mesmo, André. Inclusive, esse estudo ele foi até capa de um dos nossos boletins, né? O 1510, Isso né? mesmo. De março do ano passado. A gente foi verificar a viabilidade exatamente da energia fotovoltaica. Alguns fatores, antes, a gente já tinha como premissa de que viabilizavam o sistema. O primeiro deles é a alta na tarifa de energia, né? Quanto mais alta a tarifa de energia, mais viável se torna esse sistema, e é isso que a gente tem observado, né? A energia, principalmente para o setor rural, o setor rural não está perdendo somente o benefício da tarifa rural noturna do Paraná, mas em nível nacional, um decreto ainda do final do governo Temer também retira outros benefícios, né? Hoje a tarifa do rural ela é 70% da tarifa do urbano, e até o final de 2023 a tarifa rural vai se igualar à tarifa urbana, o que não nos parece adequado, né? Eu moro no centro de Curitiba, se eu fico sem energia, nunca fiquei sem energia, são minutos sem energia. Quando a gente olha os índices de falta de luz e a intermitência no interior do estado, a qualidade da energia é muito baixa, precária. Então, não faz sentido o produtor rural lá no interior pagar a mesma tarifa de quem mora no centro Então, esse foi um dos pontos que trazia viabilidade para o sistema. O aumento da oferta de fornecedores, a importação de placas, tudo isso, então, já desenhava para a gente a redução, a viabilidade econômica do sistema, né? A gente viu o payback cair de 10 para 6 anos, e hoje já temos payback, que é o tempo que eu vou receber de volta o dinheiro que eu investi, já está em 3 anos. 36 meses, o produtor já deve conseguir recuperar esse recurso. Nesse estudo em específico, a gente pegou uma propriedade de leite e outra de avicultura, pegamos a conta de energia desse produtor, analisamos o seu consumo e conseguimos projetar em quanto tempo ele conseguiria pagar essa conta. Então, o produtor tinha uma conta, o avicultor tinha uma conta lá de R$6.000, ele conseguia recuperar esse investimento em torno de 6 anos. E aí é aquela ideia, eu vou trocar a minha fatura de R$6.000 pelo financiamento de R$6.000. O financiamento vai acabar em 6 anos e eu ainda vou conseguir gozar daquele benefício por mais 20 anos, 19 anos, que é o tempo de vida útil das placas. E fizemos a mesma coisa com um produtor de leite, fatura mais baixa, R$1.500, também ele mantinha essa viabilidade econômica. Então, e essa viabilidade econômica também acontece para nós no meio urbano, né? Principalmente por conta do aumento da fatura de energia. Uma família ali de 4 pessoas que consuma 250 kW, um investimento de mais ou menos R$20.000, ele consegue pagar esse investimento, pagar esse financiamento aí em 3, 4 anos. Então, hoje, né, em função desses fatores todos, a viabilidade econômica de um sistema como esse é excelente. E eu lembro que nesse trabalho também eles tinham uma listagem com as linhas de financiamento para quem quisesse adquirir essas placas. Eu lembro que na época tinha vários bancos, várias linhas. Esse cenário ainda está, assim, vamos dizer assim, confortável para quem quer investir nisso ou está faltando dinheiro? Está confortável, sim, né? Nós temos diversas linhas de crédito, tanto o próprio Plano Safra está contemplando agora o financiamento de sistemas fotovoltaicos, né? Juntando as linhas passíveis de financiar o sistema fotovoltaico, temos mais de R$26 bilhões. Então, temos recursos. O crédito, o preço do crédito, o custo do crédito depende muito da taxa básica de juros da economia, que agora ela se elevou, então isso encareceu um pouco o custo do dinheiro, mas ainda assim a viabilidade econômica, né? Para o urbano, por exemplo, nós temos taxa de 0,75 ao mês, né? Então, isso
Isso torna o sistema viável. Tem recurso, tem uma boa rede de fornecedores hoje. A qualidade das placas também melhoraram bastante, né? Nós temos placas menores gerando mais energia. Então, nos últimos anos, nós tivemos uma confluência de fatores aí que trouxe viabilidade e isso deve continuar para os próximos anos. E, Jéssica, o que o produtor deve prestar muita atenção na hora que ele for investir nesse tipo de tecnologia? Bom, André, ele precisa primeiramente procurar uma empresa que ele saiba que vai fornecer um serviço de qualidade, que vai ter um técnico ali para orientar ele em relação às manutenções que são feitas no momento posterior à instalação. E, claro, né, fazer essa análise anterior à instalação dos projetos, né, como o Luiz colocou ali, verificar a viabilidade, esse tempo de retorno do investimento, isso tudo precisa ser muito bem colocado, muito bem pensado antes do produtor já fazer esse aporte inicial ali no momento da instalação das placas. E sempre bom, né? Se você tem um vizinho que já comprou, pergunta a opinião dele, vê qual empresa ele contratou, procura o seu sindicato rural se você tiver mais dúvida, porque é um investimento pesado, né, gente? Não dá para o camarada fazer assim sem pensar muito. A gente sabe que tem muita empresa entrando nesse setor. Então, é isso que a Jéssica falou, muito importante. Você saber de quem comprar, se vai te dar assistência depois de você ter firmado o contrato, é importante para se proteger. Perfeito, né? E André, lembrando, falando um pouco de perspectiva agora, a perspectiva dos próximos anos é de manutenção desse crescimento espetacular aí da energia renovável, né? O Congresso Nacional está discutindo uma lei que vai ser o marco legal da geração distribuída. Essa nova lei já foi aprovada na Câmara dos Deputados com o apoio do sistema FAEP. Nós oficializamos os 30 deputados da bancada federal do Paraná na Câmara dos Deputados pedindo apoio para esse projeto. Agora, esse projeto está em discussão no Senado e ele prevê, dentre outras coisas, o seguinte: a partir da data de promulgação dessa lei, até um ano depois, todo mundo que entrar no sistema de geração distribuída vai manter as atuais condições, que é o desconto em todos os componentes da tarifa. Após esse período ali, teremos um período de transição e daí vai diminuir um pouco, vai aumentar, na verdade, o payback, mas a viabilidade econômica se mantém. Isso porque, André, hoje quem injeta na rede da distribuidora não arca com todos os custos da distribuição de energia, da geração de energia e da transmissão de energia. E isso gerou uma preocupação. No extremo, é como se metade da população tivesse geração distribuída, ou seja, se metade da população injetasse energia na rede, o custo da energia da outra metade poderia dobrar. Então, está acontecendo essa discussão no Congresso Nacional, chegamos a bom termo, então o crescimento deve continuar nos próximos anos da energia renovável. E agora mais ainda, com os problemas hídricos que o país vem enfrentando. Não acredito numa recomposição dos reservatórios das hidrelétricas. A gente está passando por uma transição, por um novo período mesmo, na geração de energia no país. Então, amigo, se a gente está vivendo essa transição, fica de olho na energia solar, que pode ser uma aliada de primeira hora, né? Bom, eu acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Quero agradecer os nossos convidados, a Jéssica, o Luiz. Muito obrigado. Venham sempre. É sempre uma alegria, um privilégio ter vocês aqui. E falar para você, querido ouvinte, que caso você queira ouvir outros episódios desse podcast, você pode encontrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no YouTube, no Deezer e também acompanhar todas as notícias do agronegócio paranaense. Um grande abraço e até a próxima!